Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Mais uma vez, todas vocês sejam bem-vindas por aqui. Eu conversei com vocês essa semana lá no grupo, falando que o tema que eu iria falar seria ansiedade perinatal nas fases de transição do desenvolvimento. E talvez o título do tema que eu vou abordar hoje não tenha ficado tão claro ou parecido assim meio complicado. Mas a verdade é que esse tema, ele vem abordar algo que não acontece só na infância, mas segue aí na vida dos pais é, durante a adolescência, né? E a vida adulta do filho. Então é algo que nunca deixa os pais de uma certa maneira, que é essa ansiedade. E por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Todo mundo sabe que para a gente que está na clínica, mais ainda fica mais evidente, mas a gente também escuta aí nos dias a dias, a gente conversando com outras pessoas, escuta a quantidade de gente hoje diagnosticada com transtornos de ansiedade. Então é algo cada vez mais comum e infelizmente cada vez mais comum dentre os nossos pequenos, seja eles crianças, sim, crianças também sofrem de transtornos de ansiedade e principalmente os nossos adolescentes, tá? Então vamos lá. Dentro do se tornar mãe ou pai, eu tô falando sempre mãe, eu me refiro sempre a mães, porque na tribo mãe a gente só tem mãe, né? Mas isso, se tiver algum marido aí escutando, também serve para pais, se sintam incluídos aí nessa. Não sei quem assiste com os papais também, deixa eu só adicionar aqui mais um. Não sei porque de vez em quando ele trava para adicionar. Mas quando nós, né, nos tornamos aí mães e pais, nós teremos que fazer muitas escolhas, né? E tudo isso traz muitas incertezas e inseguranças. Como a gente já falou antes, ainda que você não seja mãe de primeira viagem, cada filho é único e traz desafios diferentes para a vida dos pais. Então, cada nova fase é um mundo novo que exploramos e uma gama de diferentes maneiras de viver essas fases se abrem, né? Então, se a gente está falando aí de alimentação, se abre várias maneiras de introduzir o alimento. Se a gente está falando de sair das fraldas para começar a usar o banheiro, existem várias maneiras de passar por essas novas fases. Então, muitas vezes, os pais estão vivendo uma fase que a gente chama de fase estável, né? Porque já estamos há algumas semanas vivendo sem mudanças, dominando aquela fase do desenvolvimento, até que uma nova fase se inicia. Então, entre as mudanças, existem fases que a gente chama de estável. Então, por enquanto, meu bebê não está passando por nada novo, eu não estou começando a introdução alimentar, eu não estou tendo que mandar para a escola pela primeira vez, então eu estou na minha fase estável. Contudo, né, quando essas preocupações se tornam aflitivas e incontroláveis, ela deixa de afetar somente os pais. Então, quando uma nova fase acontece, começa a acontecer na vida de uma criança e a sensação de ansiedade dos pais, ela começa a virar algo conflitivo, ela deixa de afetar só os pais e começa a afetar também as crianças, né? E o resultado são crianças cada vez mais novas vivenciando sintomas de ansiedade. Alguns são até graves, que prejudicam não só o desenvolvimento, como também o bem-estar físico e emocional dessa criança. Então, ao se iniciar uma nova fase de desenvolvimento, como por exemplo a introdução alimentar, o desfraude, o início da vida escolar, muitos pais sentem medos e inseguranças, né? E tem uma certa resistência a essas mudanças. Tem alguns pais que querem cada vez mais retardar o começo daquela nova fase. Então, assim, meu bebê já mostra todos os aspectos de estar pronto para o desfraude. Mas eu, por ser uma fase que para mim me traz ansiedade, me traz medo, eu sei que vai dar trabalho, eu vou empurrando essa transição para que ela não aconteça no agora. E muitas vezes isso desrespeita o desenvolvimento da criança e confunde a cabecinha dela.
né? De, opa, mas eu tô pronto para isso, por que que não acontece, né? Então vai trazendo uma certa frustração também pro desenvolvimento da criança. E se sentir desestabilizado emocionalmente, ansioso com uma fase nova, é normal, né? O novo traz essas sensações. Então, alguns pais, eles se preocupam bastante em saber se o filho é normal. A gente escuta muito isso na clínica, tanto nós psicólogos como médicos também. Tem bastante papais e mamães que vêm perguntar: ai, meu filho está fazendo isso é normal? Né? Isso é esperado para a fase que ele está? Né? E eles buscam comparar as crianças com os filhos de amigos ou tabelas de desenvolvimento. E é importante a gente lembrar que os filhos, né, de cada um de nós, cada bebê é único, né? E tem o seu próprio ritmo de desenvolvimento. E essas tabelas de desenvolvimento que muitas mamães encontram aí nos Pinterests da vida, no Google, muitas vezes acabam trazendo uma comparação irreal. Até para quem viu um seriado que está passando no Netflix, que fala sobre o desenvolvimento do bebê, tem um dos episódios que fala sobre o crescimento e mostra que as clínicas de pediatras têm aquelas tabelas que mostram como a criança cresce. E ela é uma curva crescente. E essa cientista, ela começa a medir as crianças diariamente, todos os dias. Ela vai na casa das mesmas crianças medirem essas crianças. E ela começa a perceber que essas crianças passam, por exemplo, 5 dias sem crescer absolutamente nada. E daí, no 6º dia, essa criança dá um sprout, que a gente chama, ela dá um pico de crescimento, né? Ela cresce aí 2 centímetros num dia só. Depois ela fica uma fase sem crescer. Quer dizer, aquela tabela que os pediatras antes acompanhavam o desenvolvimento infantil, parecendo que a criança crescia tipo pouquinho por dia e numa curva crescente, isso mostra que não é mais assim. Né? Com os estudos aprofundados, a gente percebe que aquela curva, na verdade, ela é uma linha reta que tem esses picos de crescimento e depois ela volta a se tornar uma linha reta. Então, por exemplo, por que eu estou falando tudo isso? É porque muitas vezes a gente compara os nossos bebês a tabelas, compara a outras crianças, e eu quero dar o exemplo, por exemplo, de quando a gente lê sobre o mover-se da criança, né? A habilidade física dela de se mover. Então, tem papais que leem aí que primeiro a criança fica de barriguinha para baixo, ela aprende a sustentar o pescocinho, depois ela começa a levantar o tronco, né? E tem todo, dentro desses livros ou de alguns artigos, a descrição de como um bebê passa do não movimentar-se para andar, né? Passando pelo engatinhar, e tem todas as fases. E daí, muitas vezes, o seu bebê na sua casa não passa por essas fases como elas são descritas. Muitas vezes esse neném, por exemplo, ele não engatinha. Ele passa direto do barriguinha no chão para conseguir andar. Ele não passa pela fase do engatinhar. E muitos pais acabam forçando essa criança a voltar a engatinhar por ela não estar passando por aquele processo. Então, quando a criança começa a tentar se puxar para erguer, porque ela se sente preparada para ficar em pé, então por isso ela se levanta, muitos pais devolvem essa criança para o chão, querendo estimular que ela engatinhe. Então, esse exemplo é para vocês entenderem que por mais que a gente tenha, sim, uma tabela de normalidade, algo que ajuda os profissionais da saúde se guiar entre o que é normal e o que precisa de um cuidado especial, existe uma variância muito grande. Então, tem bebê que não vai engatinhar. Tem bebê que não vai engatinhar de 4, tem neném que vai engatinhar de bunda, eles se arrastam, né, de bumbum. Então, eu quero dizer para vocês que dentro do desenvolvimento de um bebê, dentro do desenvolvimento de uma criança ou até mesmo de um adolescente, existem muitas maneiras de ser normal esse desenvolvimento. Ele não é único e exclusivo de uma maneira só. Existe uma variância dentro da normalidade. Então a gente precisa olhar para o nosso filho entendendo que ele é um mundo único e que o desenvolvimento dele vai de acordo com as habilidades que ele tem. Então, se seu bebê está se puxando para levantar e não quer engatinhar, respeitar esse desenvolvimento
ele entendeu e enxergou que para ele é mais fácil andar do que engatinhar. Então ele, entre aspas, pulou essa fase aí do engatinhar e passou a andar. E não há problema nenhum nisso, mas pode acabar causando aí um certo ansiedade ou preocupação em alguns pais. Eu quero falar para vocês de um conjunto de estudos, na verdade, das universidades que abrange Estados Unidos, Reino Unido e França, que tem mostrado um aumento de evidências que sugerem que estados de ansiedade adulta são provavelmente pré-existentes na infância, e esse é um dos motivos pelo qual eu quis abordar esse assunto com vocês. Então, muitos dos adultos que demonstram uma personalidade ansiosa ou que têm transtornos de ansiedade, eles são pré-existentes na infância. Então, esses estudos, ele considera que a vulnerabilidade do indivíduo ao estresse, ele está relacionado às características adquiridas durante o desenvolvimento da pessoa. Então, como jeito de lidar com o ambiente, a ansiedade, a gente vai aprendendo isso no nosso dia a dia. Isso também faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então, esses estudos, eles acrescentam que os pais exercem um papel importante nesse sentido. Então, tanto em termos de hereditariedade, como de aprendizagem, né? Uma vez que os pais, eles contribuem para o desenvolvimento dessas características pessoais também, né? Que podem, né, torná-los mais ou menos aptos a lidar com a situação de estresse. Então, a maneira como a gente lida com o desenvolvimento da nossa criança, nos demonstrando ansioso, preocupado demais, ensina as nossas crianças a também se comportarem dessa mesma maneira com a vida deles, entende? Então, a maneira como nós, pais, reagimos às mudanças, ele vai ensinar os nossos filhos, né, pela aprendizagem por imitação, como encarar as mudanças em suas próprias vidas. Então, por exemplo, pais que têm dificuldade para lidar com a introdução alimentar, né? Ou com os primeiros passos, ou até mesmo quando a criança começa a explorar o ambiente ao redor dela. E esses pais, por exemplo, assim, a criança começou a se alimentar, você coloca a primeira comidinha na boca, ela produz o gag, né? Que eu já conversei com vocês, que é quando a criança tem aquela ânsia, ela faz, né? Ou ela tosse quando você coloca a comida, parece que engasgou, e a reação da mãe ou do pai é levantar correndo, e ai meu Deus, já tira a criança daquele ambiente, já chacoalha, já mostra aquela instabilidade emocional, ou quando, por exemplo, o nosso bebê está aprendendo a andar, ou quando a nossa criança está andando e ela cai, e no momento que ela cai, a mãe larga tudo que ela está fazendo, então faz aquele barulhão, que ela largou tudo que ela está fazendo, e ela corre até a criança, e ela já levanta a criança do chão. Ai, meu Deus, machucou, o que aconteceu? Então, a maneira como ela reage àquilo que está acontecendo com o filho, mostra para o filho, pela aprendizagem por imitação, que é assim que eu preciso reagir às coisas que acontecem comigo, né? Então, quando essa criança tiver que ir, por exemplo, para a escola pela primeira vez, a chance dela encarar essa mudança significativa na vida dela com um alto nível de estresse e ansiedade é grande. Porque até então, todas as mudanças ou coisas que aconteceram repentinas na sua vida, como você levar um tombo, os seus pais demonstram um grande nível de ansiedade, de instabilidade emocional, a criança reproduz quando ela começa a levar a própria vida. Então, quando ela vai para a escola, por exemplo, que ela vai ficar sozinha, como ela nunca teve que lidar com aquela situação, para ela é algo novo, ela lembra, né, por imitação, que coisas que acontecem novas na minha vida são reagidas com alto níveis de estresse. Logo, a criança demonstra a mesma coisa ao vivenciar algo novo. Então, a... calma aí que eu me perdi aqui. Então, as respostas emocionais, né, além de serem aprendidas pelas experiências diretas da pessoa, elas também são adquiridas por observação.
Então, as crianças, elas começam a sentir e acreditar que o mundo não é um lugar seguro para viver, né? E que ninguém, nem mesmo os pais, serão capazes de proteger elas dos perigos da vida, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Vocês sabem que eu não sou mãe, né? Mas eu tenho aí 6 anos como professora aqui na Inglaterra. E muitas vezes, praticamente diariamente, uma professora tem que lidar com o fato de uma criança cair, né? Quando a gente sai para o jardim, eu trabalhava em pré-escola, então são crianças aí menores de 4 anos. A minha sala era de crianças especificamente com 3 e se tornavam, né, 4 anos. Elas entravam com 3 e saíam com 4, isso que eu quero dizer. Elas correm muito, né? E da mesma maneira que elas correm muito, elas caem bastante. Então, por vezes, eu vi crianças, na minha escola tinha 2 degraus, era bem baixo, mas tinham 2 degraus, e por vezes eu vi criança caindo, que era gramado, da parte de cima no gramado. Mas assim, a criança quando cai é algo que realmente nos assusta, porque parece que a cabeça pesa muito mais do que o resto do corpo, né? Então você via as perninhas voando assim, ó, a cabeça indo primeiro e só a perna passando assim no ar. E a nossa primeira reação é você dar aquela cara assim, olhar para aquilo e pensar: meu Deus, né? Quebrou. No mínimo, ele quebrou no meio. E o que eu fui ensinada nesse processo dentro da escola? Você, você, como as pessoas brincam, né? Finge a egípcia. Você para, olha e observa. O seu rosto tá aqui, ó, tranquilo. Por dentro você tá gritando. Por fora, aquela tranquilidade de olhar, prestar atenção e muitas vezes, a criança levanta, olha, vê se tem alguém olhando e sai correndo, continua brincando. Só que quando os pais falam, ai meu Deus, machucou, a criança chora, tá? Porque ela reage à nossa reação. Então, muito de como a criança vai ver o mundo, vai ver as dificuldades que ela passa, está relacionado como nós vemos isso. Então, é aquela história, eles aprendem realmente pela imitação, pelo que eles convivem com a gente no nosso dia a dia, tá? Então, um outro exemplo que eu queria dar, que é muito comum, tem bastante mamães, principalmente, que sentem essa dificuldade, agora falando entre pai e mãe, que é o medo de tomar a vacina, né? Da criança levar a vacina. Então, o que eu quero passar para vocês? Tem muitas mães que, ainda que não conseguem, né, acha muito sofrido ver a criança tomar a vacina, ou até mesmo ela tem o medo da vacina, insistem em entrar com a criança. O que eu quero passar para vocês é que se num momento de medo, onde a criança vai sentir dor, porque a gente sabe que a picadinha é uma dor pequena, mas não deixa de ser uma experiência de dor, é importante que a pessoa encarregada daquela situação seja alguém que vai trazer uma estabilidade dentro da instabilidade que a criança vai viver, tá? Então, se você não consegue passar por aquilo, se você acha que a sua presença ali quando a criança vai tomar a vacina vai ser mais prejudicial, deixe que alguém faça isso no seu lugar, que o seu marido faça isso, que a sua mãe faça isso. Você faz questão, quer estar ali para o seu filho? Ótimo, acho excelente. Converse entre vocês dois. Filho, para a mamãe também é difícil tomar vacina, né? Vamos junto dar força um para o outro? Vamos pensar numa maneira de que a gente vai se sentir mais seguro? O que a gente vai fazer? Vamos olhar um videozinho no celular da mamãe? Ou vamos contar, sei lá, se tiver adesivo na parede, vamos contar os adesivos, vamos pensar em alguma coisa para que ambos se distraiam e consigam passar por essa fase de melhor maneira? Ótimo. Mas se você é do tipo de pessoa que tem pavor à agulha, não consegue lidar com essa situação, é melhor que nesse momento você dê um passo para trás e deixe seu filho ir com o pai, você explica: olha, a mamãe não consegue lidar com essa situação, o papai é mais forte, o papai vai levar você, e a mamãe vai estar esperando aqui fora assim que você terminar para dar o carinho,
tá? Mas não agravar a situação que para a criança já é instável, entende? É nessa a situação. Então, tentar passar essa ideia para outras situações da vida. Ai, eu acho que se eu for levar meu filho até o portão, eu vou chorar, para mim vai ser muito difícil deixar ele na escola, então eu vou me despedir em casa, tá? E meu marido vai levar, ou a minha mãe vai levar, ou seja quem for, vai levar. Caso eu não tenha outra opção, então eu vou trabalhar essa minha emoção para não chegar lá na porta da escola, meu filho tá passando por uma situação aonde para ele é algo novo, e daí na hora que ele olha para a mãe, antes de entrar na escola, a mãe tá chorando. Então, imagina na cabecinha dela, tipo, meu Deus, minha mãe tá me deixando aqui e ela ainda tá chorando, né? O que que vai acontecer comigo? Por que que ela tá chorando? Então a gente tem que tomar esse cuidado para influenciar positivamente os nossos filhos em relação a isso, Se tá? você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.